Eu adoro falar de cocô, eu acho que é um tema que vai. É uma temática muito complexa e que vai mudar o mundo. No seu corpo, no seu, que tá vendo essa live, tem mais células que não são suas do que tem células suas. Só para você ter uma ideia, existe uma estimativa, porque isso varia de pessoa para pessoa, que num organismo humano adulto a gente vai ter mais ou menos 10 trilhões de células. 10 trilhões de células suas, clonezinhos, que tem praticamente o mesmo DNA espalhado pelo corpo inteiro. E cada uma dessas células vai ter uma função diferente no seu organismo. Dito isso, tem alguns trabalhos que a gente tem 10 vezes mais células de outros organismos. Ou seja, que a gente tem 10 trilhões de células nossas e 100 trilhões de células de micro-organismos. Você tem mais DNA de outros organismos no seu corpo do que DNA das suas próprias células. Então, dizer que essa interação é uma interação que não tem grandes efeitos no seu corpo não faz sentido nenhum. Então, o que a gente vai falar hoje é de uma parte desses micro-organismos. O que a gente vai explicar hoje é qual que é o efeito dos micro-organismos que ficam no seu trato digestório, principalmente no seu intestino, e como esses micro-organismos influenciam no funcionamento geral do seu corpo. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia, e tem assuntos que a gente adora. A gente adora falar um pouquinho de política, de sociedade, de ciência, e um assunto que a gente ama, e sempre falou aqui, e sempre vai falar, é de cocô. Então a live de hoje é uma live sobre cocô. Vamos lá, vamos falar de micro-organismos antes. Tem um trabalho bem legal que ele mostra que se você pegar 3 partes que são muito habitadas por um micro-organismo no nosso corpo, a gente vai ter comunidades de micro-organismos completamente diferentes. Então o trabalho ele mostra que se você pegar micro-organismos da boca, micro-organismos da pele e micro-organismos do intestino, eles são completamente diferentes uns dos outros. Então tem um trabalho que mostra que 95% dos micro-organismos da boca são exclusivos de boca, a mesma coisa acontece com o intestino e a mesma coisa acontece com pele. E que essa comunidade de micro-organismos ela é tão diferente entre pessoas que se você conseguisse fazer um screening dos micro-organismos que tem no meu corpo e na quantidade de micro-organismos do meu corpo, isso seria tão eficiente para me diferenciar de outras pessoas quanto uma impressão digital. De novo, na escala dos 90%, para você ter uma ideia, se você pegar uma pessoa que mora com você, os micro-organismos que estão dentro dela, na pele, na boca e no intestino, diferem em mais de entre 80% e 90% dos micro-organismos que você tem, tá bom? Então a gente é muito habitado por micro-organismos, eles são completamente diferentes e essas comunidades podem sim ter efeitos diferentes no nosso corpo. Uma outra coisa que é um outro trabalho que é bem legal, que mostra que esses micro-organismos vão mudando ao longo da vida. Então, eles pegaram, por exemplo, pessoas com vagina que deram à luz a bebês, e aí eles conseguiram perceber que quando o bebê nasce, ele é, entre aspas, eu vou usar uma palavra que não é para ser ruim, mas é a palavra que é para ser usada, ele é contaminado pelos micro-organismos da flora vaginal ao passar pelo trato vaginal. E pelo trato, ele sai do útero, passa pela vagina para o bebê nascer. Então é bem legal que os caras eles pegaram bebês que tinham acabado de nascer e eles coletavam cocô todo dia desse bebê e eles foram comparando a flora do organismo, os micro-organismos do cocô com os que vieram da mãe, com os que vieram da progenitora. E aí o que é muito legal a gente perceber é como o tempo vai passando e isso vai diferenciando. E o mais importante é como essas bactérias que são transmitidas, que são contaminadas, que o bebê é contaminado depois do nascimento pelo trato, elas garantem um maior desenvolvimento do sistema imunológico. Então os pesquisadores eles perceberam que o bebê que nascia de parto natural, ele tenderia a ficar menos doente nos 2 primeiros anos de vida. E olha que interessante,
é mais ou menos entre 2 anos e meio em que você tem a substituição dessas bactérias por bactérias mais parecidas com a de um adulto e um bebê. Então, a hora que você compara o parto natural com o parto por cesárea, você tem esse efeito que é perdido. Lembrando, tá? Em nenhum momento a gente está demonizando a cesárea. A taxa de mortalidade infantil e de pessoas com útero era muito alta antes da cesárea desaparecer, porque o nascimento não é simples na espécie humana. Então, às vezes as cesáreas têm que acontecer, mas elas deveriam ser muito menos estimuladas. Nesse mesmo trabalho que o cara mostra, que a equipe mostra essa transferência de bactérias, eles propõem uma alternativa que é nos partos de cesárea, a gente fazer uma contaminação artificial do bebê. Então, coletar as bactérias vaginais da mãe e usar essas bactérias para contaminar o bebê artificialmente, porque isso diminuiria, a princípio, a chance dessa criança ter determinadas doenças. Então, isso está sendo testado, estão fazendo experimentos para ver se isso tem resultado ou não, tá? Então é muito legal porque a gente começa a perceber, começa a entender que esses micro-organismos eles podem afetar bastante o nosso organismo. Então tem alguns trabalhos, um deles eu vou colocar aqui na tela, mas todos eles estão na descrição, que eles estão tentando entender o efeito dos micro-organismos, principalmente dos micro-organismos intestinais, no funcionamento do nosso corpo inteiro. Então se vocês fizerem uma pesquisa simples, vocês vão achar vários trabalhos. Por exemplo, tem um trabalho feito com roedores que mostra que a flora intestinal influencia na sua vontade de comer. Então, como que eles mostraram isso? Eles fizeram um trabalho com roedores e eles pegaram do grupo de roedores que eles tinham, roedores que tinham que eram obesos, que tinham uma tendência maior a comer mais e principalmente ganhar peso com mais frequência, e compararam com roedores que não tinham essa tendência. Então eles pegaram o cocô desses bichos e compararam as floras bacterianas desses conjuntos de animais. E eles descobriram que os bichos que engordavam mais tinham uma flora bacteriana de um tipo, e os bichos que engordavam menos tinham uma flora bacteriana de outro tipo. Eles acharam padrões diferentes nesses dois conjuntos. E aí eles montaram um outro experimento. Eles pegaram ratos, eles acabaram com a flora bacteriana desses ratos, criavam esses ratos em bolhas de proteção, ou seja, esses ratos não tinham mais flora bacteriana no intestino, e metade desses ratos eles contaminaram com as bactérias do roedor que acumulava mais peso, e metade dos ratos foram contaminados com bactérias do roedor que acumulava menos peso. É importante a gente entender que além do bicho ser contaminado do zero, ou seja, ele não tinha a flora bacteriana, eles também eram clones. Todos os ratos eram geneticamente iguais e alimentados da mesma maneira. Então, olha que interessante, você pega todos os ratos geneticamente iguais, limpa os micro-organismos usando antibiótico, deixa esses bichos numa bolha e contamina eles com bactérias originárias de ratos mais gordinhos e bactérias originárias de ratos mais magrinhos. A hora que você faz isso, você percebe que quem está determinando o ganho de peso são as bactérias. Então, o que eles conseguiram provar é que os ratos contaminados com as bactérias do rato mais gordinho, eles tendem a ganhar mais peso, tá? Aí eles fizeram um segundo experimento. E se a gente pegasse bactérias de pessoas que são mais gordinhas e pessoas que são mais magrinhas e contaminasse os ratos? E eles mostraram que as nossas bactérias têm o mesmo efeito no rato. Então, olha que interessante esse resultado desse experimento. Num terceiro experimento, eles foram para uma região em que você tinha um problema nutricional muito grande com crianças e eles perceberam que as crianças mais magrinhas tinham uma diferença de bactéria também. E eles pegaram essas bactérias do intestino dessas crianças mais magrinhas nessa zona de risco e colocaram essas bactérias nos ratinhos e perceberam que esses ratinhos com essas bactérias dessas crianças mais magrinhas, elas também faziam com que o rato ficasse mais magrinho. Então, parece que esse efeito externo, e lógico, gente, a gente tem que lembrar que também tem comida, disponibilidade de alimento, tipos de alimento, exercício. A bactéria é uma parte de algo que é multifatorial,
tá? Nunca sejam deterministas, nunca acreditem que o processo é um só, nunca acreditam que trocando bactéria está tudo resolvido. Então o que eles mostraram é que essas bactérias têm algum efeito. Uma coisa que os pesquisadores ainda não entendem, não têm certeza, é o que determinou a flora. Então, a gente não sabe se, e aqui eu só vou usar o exemplo do ganho de peso, porque é o exemplo que nós estamos citando. Se a pessoa é gordinha porque ela tem as bactérias que deixam ela gordinha, ou se ela tem as bactérias que deixam ela gordinha porque a dieta dela favorece essas bactérias. A gente não sabe se é a bactéria que causa o efeito ou se é a dieta que muda a dinâmica das bactérias no intestino. O que a gente tem certeza é que uma vez que essa dinâmica está estabelecida, isso também contribui para você ganhar peso. Então, olha que interessante esse aspecto. A gente sabe da importância das bactérias, mas a gente ainda não sabe o que leva ao quê. Se a dieta leva a bactéria ou se é a bactéria que leva a dieta. Então são coisas que a gente precisa discutir. Tem alguns trabalhos bem interessantes que começam a testar, então, transplante de bactérias. Então, se a bactéria é relevante no ganho de peso, às vezes valeria a pena a gente fazer um transplante. Tem um tipo de diarreia também que é causado por uma bactéria que o tratamento mais eficiente é você mudar a flora bacteriana, colocar bactérias mais saudáveis ali para competir com aquela bactéria nessa ideia de transplante de cocô. Uma outra coisa que a gente também começou a perceber com a passagem do tempo é que o conjunto de bactérias de pessoas que têm algumas questões mentais, que a gente pode chamar de transtornos mentais, também são diferentes do resto da população. Então a gente começou a perceber, por exemplo, que pessoas que têm transtorno do déficit de atenção têm uma flora bacteriana diferente das pessoas que não têm. E isso não quer dizer muita coisa no sentido de que, de novo, essas características são muito fatoriais, de novo, essas características têm um fator genético muito importante, comportamental muito importante, e, de novo, a gente não sabe se Tostines vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Então, em nenhum momento os pesquisadores ou eu estamos dizendo que bactérias causam déficit de atenção. A gente também não fala que bactérias causam depressão. Apesar da gente já saber que determinadas bactérias podem influenciar na quantidade e no tipo de neurotransmissores que são liberados no nosso cérebro. Então, é muito provável que as bactérias do seu intestino sejam parte de um problema que pode gerar um transtorno no seu organismo. Não quer dizer em nenhum momento que se você trocar as bactérias você não vai ter mais o transtorno. Não quer dizer em nenhum momento que é possível resolver algum transtorno. Inclusive porque grande parte desses transtornos não são considerados nem doenças mais. São características que você tem. A gente também não sabe em que ponto que essa substituição de bactérias aconteceu. Se isso acontece desde sempre na sua vida. Então os trabalhos eles estão tentando entender cada vez mais qual que é a influência da bactéria no funcionamento do nosso cérebro. Dito isso, a gente chega a um trabalho que eu vou mostrar aqui agora, que é o trabalho que me motivou a falar. Deixa eu achar aqui, ó, que está aqui na minha lista. Então o primeiro que eu acho que é legal a gente mostrar, que também está na descrição, todos os trabalhos que eu falei hoje estão na descrição, é esse aqui, que vai falar sobre esse desenvolvimento neural aqui, como esses micro-organismos e metabólitos podem ajudar a gente entender isso. E era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no Catarse do Blabla. catarse.me/blablajude, com E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É os R$5 que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo, certo? Até a próxima. Tchau!